essa visão do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Sem mais delongas, depois eu continuo conversando um pouco mais contigo. Vou dar start no meu cronômetro. Não que isso signifique muita coisa, você sabe. Isaías capítulo 6, nós vamos ler 8 versículos. Você achou? Todos acharam? Isaías capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia no seu celular, acesse e nós vamos ler. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Eu não sei como está sendo o seu ano de 2021 até aqui. Eu imagino algumas coisas. Assim como você deve imaginar muitas coisas de como foi o meu ano, de como foi a nossa vida em comunidade, mas eu não sei de fato o que ficou registrado na sua história com relação a 2021. O que nós todos sabemos é que em 2020 as nossas vidas começaram a mudar por causa da pandemia. E quando nós esperávamos que durasse apenas 6 meses, já foi mais 6 meses, depois mais 6 meses, e agora já estamos para quase 2 anos de pandemia. E como nós estávamos conversando aqui no louvor, eu, a Zélia, a Lid, nós falamos assim, que não há situação ruim que não possa ficar pior. Aí vem a tal da variante, né? Ômicron, e a gente tem que se cuidar de novo, e a gente tem que continuar alerta com relação a tudo isso. E aí vem as notícias que dizem que a Ômicron já está aí, mas só que por causa do Natal não vai tão divulgado, porque senão fecha o comércio de novo, tudo envolve a economia e a compra, e a gente não sai mais de casa, e essa bagunça toda. São dias que nós estamos vivendo como sociedade, como comunidade, nós vivemos isso é comum a mim e a você. E aí, como não há situação ruim que possa ainda ficar pior, ainda vem enfermidade, ainda vem o diagnóstico, ainda vem a falta de emprego, a falta de dinheiro. É a situação que nos envolve no nosso dia comum. O ano do Isaías ficou registrado da seguinte maneira no coração do profeta e na sua memória. E ele disse no versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, foi o que nós lemos, sim? No ano em que o rei Uzias morreu. Aparentemente uma informação muito simples e que passaria despercebido, sem a menor importância para a maioria de nós, sim? O que eu quero saber do ano do rei Uzias, que eu nem conhecia o tal do Uzias há tantos 2000 anos atrás, que não faz mais parte da minha história, não tem nada a ver comigo. O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Essa informação passa despercebido para a gente. No ano em que o rei Uzias morreu, só que não passa despercebido para o Isaías. Ele faz questão de relatar no ano em que o rei Uzias morreu. Quando você lê o livro do profeta Isaías, este livro
grande que está diante de nós, 66 capítulos, você percebe que o ministério de profecia do Isaías, ele se estendeu, ele foi longo, mais longo do que o comum dos profetas. Ele se estendeu ao longo da história. Profecia de Isaías. Por exemplo, do capítulo 1 até o 39, nós temos o relato pré-exílico do povo de Israel. Então tem muita história, como vivia esse povo, o povo de Israel antes do exílio da Babilônia. Do capítulo 40 até o 55 já fala dessa vida, desse povo de Israel, desses judeus no exílio, como eles se comportavam. E aí depois do versículo 56 até o 66, nós temos o relato pós-exílico, do retorno desse povo judeu, do povo de Israel, para sua terra novamente, de como a vida recomeçaria, de como a vida seria reconstruída novamente. E todos nós estamos vivendo essa expectativa de volta da rotina, de volta de dias mais calmos. Então o livro do profeta Isaías, igreja, ele é um livro fundamental para os tempos como os nossos, o tempo como o nosso que nós estamos vivendo, porque ele fala do tempo antes da tragédia, ele fala do tempo no meio da tragédia, em que o povo viveu no meio do furacão, e ele fala do tempo pós-tragédia. Agora veja, esse registro do versículo 1, igreja, no ano em que o rei Uzias morreu, foi algo que marcou muito Isaías, marcou tanto a ponto de ele poder relatar isso para a gente. Por que Isaías relata isso para a gente? No ano em que o rei Uzias morreu. Porque a vida do profeta Isaías estava em jogo. Nesse momento de morte do rei, entra uma nova situação na vida do profeta Isaías. A vida do Isaías agora está correndo risco. Veja, Isaías era um profeta da corte. Como profeta da corte, a morte de um rei significava quase que 100% a morte dos profetas da corte. Então, se um rei morresse e um outro rei assumisse o reinado, os profetas que estavam anteriormente estavam correndo risco de vida. Certamente, então, o Isaías começa a pensar: o que vai ser de mim? E agora? Será que eu vou ser absolvido por esse novo monarca? O que vai ser da minha vida? Quando o rei Uzias morre, Isaías não tem mais ideia de como será o seu futuro. Eu imagino que esse tenha sido um tempo de muita ansiedade para o profeta, muita insegurança, muito medo com relação ao que vai ser de mim agora nessa situação, muitas preocupações. A questão, o que vai ser da minha vida, é algo que nos afeta muito, sim? Se você já fez a pergunta, o que vai ser da minha vida agora, você então sabe como sentia-se o profeta Isaías. Foi no meio, igreja, desse momento de angústia, de preocupação, de incerteza, de dificuldade, exatamente nesse momento ruim, que Isaías tem uma visão extraordinária. E essa visão extraordinária do profeta muda a vida do profeta. Mas não muda só a sua vida, muda a vida de um povo todo que estava ali vivendo próximo ao profeta. Mas não só muda a vida do profeta, desse povo, como muda as nossas vidas hoje. Essa visão do Isaías, porque uma coisa é muito verdade, igreja, não importa o quanto o mundo, o seu mundo, o meu mundo ficou escuro, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele é capaz de clarear a todo momento o nosso caminho. Não importa quão ofuscada esteja a sua visão com relação ao futuro, Deus é o Deus que endireita os nossos caminhos. Você crê nisso? Diga amém. Amém.
Eu creio nisso. E é diante disso, então, igreja, dessa visão de Isaías, que eu aprendo algumas lições que eu carrego comigo, que me ajudam muito, sobretudo no momento difícil, e que podem te ajudar muito também, e é por isso que eu quero compartilhar contigo. E a primeira lição que eu aprendo com a visão do profeta Isaías, nesse momento da história, é que não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importam o momento histórico que nós estamos vivendo, não importam as lutas, nós podemos confiar. Você pode repetir junto comigo? Nós podemos confiar. Essa é uma verdade que eu aprendo diante dessa visão extraordinária do profeta Isaías. Versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, aí o texto continua dizendo: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi o que o profeta registrou na sua história. Foi o que o profeta registrou no seu momento ruim, de incerteza, de dúvidas, de preocupações. Eu vi o Senhor. Quando tudo parecia perdido, incerto, eu não sabia o que ia ser mais na minha vida, o que eu registro da minha história é que eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e eu não vi o Senhor indiferente. Eu não vi o Senhor de costas viradas para mim. Eu não vi o Senhor com outras preocupações. Eu não vi o Senhor com seus olhos voltados para outros lugares. Eu vi o Senhor olhando para mim. Essa é a visão que o Isaías nos mostra. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, reinando no controle da história. Essa é a visão do profeta. Essa é uma visão, igreja, que nós precisamos restaurar. Essa é uma visão que nós precisamos nos abraçar diariamente. O mundo abalou. A sua história, a sua família pode ter abalado. A sua pretensão de se achar seguro pode ter saído do controle, mas o Senhor está no controle. Sempre esteve. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e assim será para sempre, disse o autor da carta aos Hebreus, capítulo 13. Um dos meus salmos prediletos é o Salmo 46. Você quer ler comigo? Você pode abrir a sua Bíblia lá, Salmo 46. Só voltar umas folhas. Salmo 46. Quero ler com você os 5 primeiros versículos. Livro de Salmos, leremos o Salmo número 46. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aleluia. Essa é uma promessa que nós podemos confiar. Está aí uma bela promessa a qual nós podemos nos apegar. De repente esse ano você perdeu o rumo. De repente, alguns meses, de repente ontem, hoje mesmo, as coisas saíram do trilho. O meu ano, lógico, saiu completamente do meu controle, ou do meu pretenso controle. Por que pretenso controle, igreja? Porque o controle é algo que a gente nunca teve, e o controle é algo que a gente não tem.
Não sei se você sabia disso, você que gosta de ter a pretensão de achar que controla algo. Não levante a mão, mas pense. Você conhece gente que pegou Covid? Só pense aí. Você pegou Covid? Eu sei que o Adam pegou Covid. A gente sabe. Quase foi também, né? Haja o joelho no chão. Olha, muita emoção esse ano. Não foi não, Adam? É, família? É demais, é um negócio que a gente fica assim. Mas por que eu pedi para você que pegou Covid, fora o Adam, que a gente já sabe, que já está ali curado, porque eu pedi para você não levantar as mãos, porque Covid é tipo lepra. Você que chega perto de alguém, essa pessoa diz assim, não, peguei Covid, você já fica assim, ixi, deixa eu sair de perto dessa pessoa aqui. É assim ou não é? É assim ou não é? Você já fica todo com medo, tipo lepra mesmo o negócio, e esse leproso aí, e daí não cura nunca. É mais ou menos isso. Controle é algo que a gente não tem. E jamais vamos ter. A gente fica doente, sem querer ficar doente. Diante da enfermidade, a rotina muda. As pessoas podem mudar conosco. Simplesmente mudam. Que controle eu e você temos sobre o outro? As coisas que nós fazemos rotineiramente podem mudar. Por isso, o sábio disse em Provérbios 16 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sempre, na outra versão que eu gosto, diz assim: é da natureza humana fazer planos, planejar, mas a resposta certa vem do Senhor. Independente de pandemia, igreja, você já viveu, ou se não viveu, certamente vai viver um momento em que você se perguntará: o que vai ser da minha vida? Ou, o que eu fiz para estar passando por essa situação? Ou ainda mais, isso não é justo. Ou ainda, por que justo agora isso, nesse momento tão bom da minha vida? Por que justo comigo? E aí vem uma grande verdade que diz e nos mostra que nós não estamos no controle de nada. Nós não temos o controle. Por mais que você tenha aprendido a se organizar, por mais que você tenha aprendido a planejar, e é bom planejar, por mais que você tenha feito algum tipo de reserva financeira, de recursos, eu sei que você não está no controle de nada. Eu não estou no controle de nada. E mais, a qualquer momento, num piscar de olhos, a vida muda. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Está aqui diante de nós. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele reina sobre todas as coisas. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Acima da enfermidade, do momento difícil, está o Senhor reinando soberanamente. Senhor da história. Senhor de vivos e Senhor de mortos. É o nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. O que o Senhor está dizendo para Isaías, igreja, é: Isaías, está tudo diferente para você, e eu estou vendo. Isaías, você está ansioso de como vai ser o seu futuro. Sim, eu estou vendo isso, Isaías. Você não sabe o que virá, Isaías. Você não sabe como vai ser, mas eu quero que você lembre, Isaías, que eu estou no controle de todas as coisas. E mais, Isaías, em mim você pode confiar. Essa é uma certeza que nós temos no Senhor, igreja. Nós podemos confiar nele. Você pode dizer amém por essa palavra? A única coisa que nós podemos fazer, a única força que eu tenho nessa noite, nos meus dias, é em relação à minha decisão de colocar tudo nas mãos de Deus. Essa é a única força que nós podemos ter e o único pretenso controle de confiar
as nossas vidas nas mãos do Senhor. O único poder que eu tenho é de dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faz a tua vontade, porque na tua vontade eu confio. O salmista diria: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. O sábio diria: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O profeta Jeremias diria: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Nós podemos confiar. Nós podemos confiar. Mas nós podemos também, diante do momento difícil, diante do momento incerto, diante da enfermidade, diante de qualquer crise, nós podemos mudar. Porque Isaías, diante da visão extraordinária que ele teve, igreja, vendo os anjos, escutando a música, quando a santidade de Deus é mencionada, versículo 3, leia comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías, ele é tomado por uma consciência de pecado, e ele realmente acredita que nesse momento em que ele vê Deus, é nesse momento que ele vai morrer. Ele realmente acredita nisso. Eu não sei se você sabe, mas vários homens de Deus, no relato bíblico, homens usados por Deus, ficaram com a sensação de que já era. Os meus olhos estão vendo Deus, eu vou morrer, eu vou ser consumido, porque tamanho é o impacto da visão de Deus, que a visão de nós mesmos se torna muito pequena, se torna insignificante diante da grandiosidade de Deus. Então Isaías diz: acabou. Porque uma coisa é você olhar para si mesmo no alto do seu orgulho e da sua prepotência e do seu egoísmo. Uma coisa é você olhar para si mesmo dessa maneira. Outra coisa, bem diferente, é você olhar para si mesmo tendo visto Deus. Aí a situação muda completamente. Às vezes a gente se sente mal quando a gente olha uma pessoa perto da gente melhor que a gente, e a gente se sente mal por não ser tão bom assim, é ou não é? Se constrange. Imagine a gente olhando para si mesmo tendo visto Deus. Imagine então você diante de Deus. Como não se sentir pecador? Como não se sentir pecadora? Foi o que Isaías sentiu. Aí ele disse: ai de mim, a continuação do texto, ai de mim, eu vivo, eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem pecador, e mais, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. Veja, um profeta reconhecendo o seu pecado, um profeta reconhecendo a sua insignificância diante de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos estão vendo o rei. Aí vem um anjo, a história continua dizendo, e esse anjo vem com uma brasa viva, que ele traz com uma tenaz, que é uma espécie de alicate usado por ferreiro, ok? Essa tenaz que traz essa brasa viva, e esse anjo coloca essa brasa viva nos lábios, toca os lábios do profeta Isaías e diz: o teu pecado agora foi perdoado, versículos 6 e 7, a tua iniquidade foi tirada. A partir de hoje, Isaías, desse momento, o que acontece? Você é um novo homem. A partir desse momento, você é um novo homem. A boa notícia de qualquer momento ruim na vida, igreja, é de que Deus pode começar a qualquer momento algo novo na nossa vida. A qualquer momento.
essa é uma boa notícia. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte, igreja: se uma pessoa não mudar em meio a um caos, em meio a um momento ruim, em meio a um tempo de pandemia, como nós estamos vivendo, em meio a um tempo de privação, quando exatamente essa pessoa vai mudar? Se você não muda em meio à dificuldade, às lutas da sua vida, há uma crise, há uma adversidade enorme, o que exatamente precisa acontecer para que haja uma mudança? É a pergunta que eu faço. Se eu me torno insensível a Deus, ao chamado de Deus, ao toque de Deus no momento difícil que eu estou passando na vida, no momento difícil da história da minha vida, quando é que eu vou abrir o coração para Deus? Você entende que as chances de mudar diminuem quando os tempos são favoráveis? Sim? Está tudo bem. Afinal de contas, então, por que é que eu vou mudar? Se está tudo bem. Quando está tudo bem, eu não me vejo na obrigação de protagonizar uma grande mudança na minha rotina. Para quê? Está tudo bem. Quem está do alto da sua pretensa segurança, dificilmente reconhece que precisa mudar. Mas quando a crise vem, quando a falta de dinheiro chega, quando a porta se fecha e demora para abrir, quando vem o diagnóstico médico te dando prazo de validade, quando a crise se instala, vem pandemia, vem variante de pandemia, quando o caos se instala, quando chega a doença, quando as pessoas viram as costas e dizem: chega, cansei de você, cansei dessa situação, eu não aguento mais ficar perto de você. Aí a gente é tomado por essa sensação ou por essa decisão de que algo precisa mudar. Agora, se isso não acontece nesses momentos difíceis, nessas horas difíceis, a chance de a mudança acontecer em outros momentos é quase zero. Porque qualquer incrédulo, qualquer pessoa descrente em Jesus, na cruz, em Deus, consegue entender que precisa mudar na hora da dificuldade. Mas porventura uma pessoa não consegue entender que precisa mudar na hora da dor, não é na hora da alegria que essa pessoa vai decidir mudar, sim? Isaías, enquanto profetiza na corte, igreja, quando ele é um profeta da corte, isso não é registro bíblico, isso que eu vou te falar. Isso faz parte de uma suposição minha de mergulhar na história e ficar viajando aqui na história bíblica. Mas enquanto Isaías profetiza na corte, não há um relato bíblico disso, é imaginação minha. E eu penso que talvez ele nunca tenha parado para pensar que ele era um profeta, um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Mas agora, em meio à sua ansiedade, em meio à sua insegurança, ao seu momento ruim, à sua desestabilidade emocional, à sua desestabilidade como profissional, vamos dizer assim, como profeta, ou com o seu futuro incerto, com essa insegurança toda e da visão que ele tem de Deus, em que ele acredita agora, vendo Deus que acabou a sua vida de fato, diante de tudo isso, igreja, ele reconhece também que precisa mudar. E a grande bênção, a grande alegria da gente reconhecer que nós precisamos mudar é que Deus tem poder para nos mudar. Deus tem poder para nos mudar.
Deus tem poder para perdoar pecados. Foi o que nós lemos. Deus tem poder para restaurar. Então esse é um tempo de santidade, igreja. Esse tempo que nós vivemos no agora, no hoje, o aqui, é um tempo de santidade. É um tempo em que nós podemos dizer: eu quero, Senhor, eu quero mudar, eu quero consagrar, eu quero colocar diante de Ti, eu quero santidade, eu quero isso para mim. Esse é um tempo de santidade. Se o que está errado na minha vida já tem que sair por estar errado, enquanto está tudo bem, imagina quando a situação não está bem. O que está errado é quase que insuportável de permanecer. Porque uma das coisas que eu preciso mudar, e talvez seja o seu caso, é exatamente a convicção de que eu governo a minha vida, de que eu decido o que vai ser da minha vida, de que eu estou no controle. Eu preciso mudar essa convicção pela convicção que diz que eu dependo de Deus. Eu preciso dessa mudança. A santidade não é apenas uma questão de comportamento, uma questão de conduta, de agir, de acertar ou de errar. Não é só isso. Então, diante dessa situação, eu escolho agir assim porque é correto, mas diante dessa situação eu vou agir diferente porque essa situação me pede um comportamento diferente. Não é isso. A santidade é uma questão de andar com Deus, dia a dia, de viver para Ele, de entender que Ele tem poder para transformar as nossas vidas, transformar os nossos pensamentos, transformar o nosso caráter, transformar o nosso temperamento. Deus tem poder. Santidade é uma pessoa, Jesus. Então, se nós buscamos santidade, nós buscamos então com as nossas vidas, as nossas ações, os nossos atos, o nosso falar, sermos mais semelhantes a Jesus. A Jesus. Nós podemos mudar. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Hoje é um tempo que você pode mudar. Peça para Jesus. Ele tem poder para nos ajudar sempre. Eu já sou velho para mudar. Conhece esse discurso? Eu já sou velho, eu já passei da época da mudança. Foi o que Moisés tentou dizer para Deus na experiência da sarça ardente. Essa pessoa não tem mais jeito. O meu tempo de mudança já passou, agora já era, eu perdi a oportunidade. Foi o que Abraão tentou dizer para Deus diante da promessa de filhos, pai de multidões. Abraão disse: eu? Gagar desse jeito? Meu tempo fecha na vida? Já ficou faz tempo. E mais, Deus, Sara, minha mulher, está junto comigo nessa. Foi o que essas pessoas tentaram dizer para Deus. É o que nós muitas vezes tentamos dizer para Deus quando nós alegamos que nós não podemos fazer, que nós não somos capazes. Mas Isaías me ensina que nós podemos mudar. Diante do tempo difícil, diante do momento incerto, diante do diagnóstico, diante da dor, diante da angústia, diante do momento ruim, nós podemos, por último, igreja, nos entregar. Estarmos disponíveis para Deus, servi-lo com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Porque quando eu entendo que Deus reina, que Ele está no controle, que a minha vida pode ser diferente, pode ser renovada, um novo campo de visão se abre diante de mim. É uma cosmovisão diferente que vem de Deus. Eu posso fazer a diferença no mundo agora, porque eu tenho um Deus que reina, eu tenho um Deus que é soberano,
que eu posso me entregar a Ele, que eu posso confiar a minha vida a Ele, que me ajuda a ser diferente, a mudar em meio ao momento difícil. Foi assim que muitos homens e muitas mulheres fizeram a diferença na história. Foi assim, por exemplo, Elias surgiu na história, no momento difícil, no momento dificílimo para a nação de Israel. Foi assim que Barnabé surgiu na história, e é assim que tantos homens e mulheres de Deus surgem, aparecem na história, em tempos de dor. Qual é o problema que eu vejo? Pelo menos para mim, talvez você se identifique. O grande problema que eu vejo é a forma com que a gente pensa. A nossa forma, o nosso modo de pensar. Porque as dificuldades, a crise, elas nos fazem acreditar que é tempo, muitas vezes, de nós diminuirmos o ritmo. Nós vemos uma dificuldade e tendemos a paralisar. A nossa tendência é puxar o freio de mão, a nossa tendência é dizer assim, não, tá, um problema tá ali, calma, eu acho que eu não vou mais continuar essa caminhada. A nossa tendência é de começar a acreditar menos, de arriscar menos, de ousar menos, porque tudo fica incerto. Então, diante das incertezas, eu vou me encolher, eu vou me resguardar, eu vou me preservar, eu vou me fechar com as minhas cercas, com os meus muros, e eu vou viver aqui no meu mundo. Essa é a nossa tendência. Nós vamos nos ofuscando da vida, cada vez mais. Mas aí Deus vem e diz assim, não é isso que você tem que fazer, Isaías. Não é isso que você tem que fazer, Joel. É isso que Deus diz, é exatamente para esse momento difícil, incerto, de insegurança, de incertezas, exatamente para esse momento que eu te chamei. Você entende isso, igreja? Diga amém. Talvez o exemplo mais bonito que eu encontre seja o de Esther. Porque quando o general do rei conseguiu armar um plano para matar todos os judeus, eliminar com os judeus, o tio da Esther, chamado Mordecai, ele chama a Esther para conversar e diz, você precisa conversar com esse rei e defender o seu povo. Mas lógico, Esther ficou resistente, ficou com medo, temeu pela sua vida, e responde para o seu tio Mordecai, dizendo, se eu for e disser isso, ele pode me matar, a minha vida vai estar em risco confrontando o rei. Ao que Mordecai olha para Esther e diz, talvez seja para essa hora exatamente, Esther, que Deus te colocou aí onde você está. Igreja, talvez seja para essa hora, para esse momento, que Deus te colocou aí aonde você está, para que Ele possa fazer algo na sua vida e através da sua vida. Você pode servir. Você pode entregar-se, você pode disponibilizar-se. Como, Joel? A resposta que eu tenho para te dar é: Deus vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. A pergunta que Isaías ouve depois da sua decisão de mudar é a seguinte, os últimos versículos do nosso texto. Versículo 8: a quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías responde para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Isaías, ele se entrega. Ele se entrega.
essa é uma decisão que também nós podemos tomar em momentos difíceis, em momentos que nós não sabemos como vai ser o amanhã. Nós podemos nos entregar. Quantos então gostariam nessa noite, em meio a tudo isso que nós vivemos, pandemia, variante, crise financeira, crise governamental, enfermidade, incertezas com relação ao amanhã, em meio a tudo isso que você está vivendo no seu particular, na sua intimidade, como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como profissional, tantas inseguranças, tantas incertezas com relação ao amanhã. Quantos gostariam de fazer nessa noite, seja qual for a situação, de dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não importa o tempo e a situação que você esteja vivendo, importa que você entenda que esse é um tempo que nos desafia, seja ele qual for. É um tempo que nos desafia a confiar no Senhor, nos desafia mais, nos desafia a mudarmos, reconhecer pequenez, reconhecer que não estamos no controle, reconhecer pecado, santidade, nos aproximarmos de Jesus. Santidade é uma pessoa, Jesus Cristo, sermos mais semelhantes a Ele. Quanto mais próximo de Jesus, mais semelhantes estaremos dele. Mudança, e é um tempo também de nos entregarmos. Importa que você entenda que esse é um tempo que nos desafia a isso tudo, e que nesse tempo, igreja, você pode ser quem Deus quer que você seja, independente das circunstâncias, para a glória dele, para que você possa honrá-lo, glorificá-lo e ser mais semelhante a Cristo Jesus. Esse é um tempo propício para isso. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a orar, a fazer a sua oração. Como você está? Do jeito que você está, seja